Esses dias atrás apareceu para mim, sabe quando o YouTube indica para você sobre a experiência de uma moça? E eu vou falar, quem lembrar pode colocar aqui, ou souber pode colocar aqui nos comentários, sou muito mente aberta para isso, vocês sabem. E ela falando sobre coisas que ela não faria, estudando para a Câmara dos Deputados, com base na experiência dela. Eu achei que ela foi extremamente sensata, extremamente educada, achei muito bonito a forma que ela abordou. Então agora eu vou trazer com base na minha experiência e também relacionado à psicopedagogia, tá bom? Então a gente vai juntar tudo um pouquinho e vamos colocar um pouquinho mais de técnica, tá? Enquanto isso eu vou desligar aqui esse meu computador, que para variar eu sempre esqueço, né? Fica de fundo. Dá para depois tirar o sonzinho de fundo, mas eu já quero tirar. Então vamos lá. Agora, primeiro eu vou falar para vocês com base na minha experiência. E o que eu for falar aqui, você não vai pensar só na Câmara, você vai pensar em todos os concursos que você for prestar a partir de agora, tá bom? Então, com base na minha experiência, muitas das coisas que eu fiz errada enquanto eu fui concurseira foi acumular material, né? E aquela coisa que eu falo para vocês, quando a gente não tem um conhecimento prévio, ainda mais quando somos novos, ainda mais esses veteranos que ainda... Tem muitos que não aprenderam ainda, outros são relacionados às questões emocionais. Acumular material, né? Então, uma das coisas que eu jamais faria é acumular material. Verificaria apenas um material e teria a compreensão de que eu tenho que construir meu próprio material. Não estudaria português, não estudaria as matérias que eu tenho muita dificuldade por PDFs, jamais. Nem compraria PDFs imensos, mesmo que eu fosse mais leitura escrita. Compraria um Vadmecum com espaço que eu pudesse escrever, transformaria o meu próprio material em caderno. Jamais compraria mais caderno. Hoje, se eu voltasse a estudar, eu nunca mais compraria caderno. Nem fichário mesmo, não compraria, tá bom? E se estivesse estudando para concurso, compraria ou montaria um livro de leis, um vademecum, né? Para quem não sabe, vademecum é um nome em latim, que significa vários livros em um só, né? Por isso que se chama vademecum, só por desencargo de curiosidade, tá? Ou eu mesma montaria as minhas leis, se eu tivesse bastante experiência, porque se for para montar tudo errado, é melhor que junte um dinheirinho e compre. Tem aquele caderno de letra de lei da Juspodium, que deveriam inclusive me pagar uma comissão aí, né? Mas, enfim, tô brincando. Mas realmente o material deles é muito bom. E eu não entendo só porque eles que têm esse material, porque que as outras editoras também não fazem, para bater de frente e daí um desconto, porque você sabe, né? O livre mercado, quando só um oferece, quando vem outros, aí a gente consegue mais promoções. Teria um site bom de questões, tá? Matéria que eu tenho dificuldade, reforço novamente, compraria videoaulas. Eu sei que tem gente que fala mal de videoaulas, a pessoa não tem o mínimo de conhecimento em relação ao sistema pedagógico, cada um aprende de um modo, como nós aprendemos, como é arborizado, quando eu falo em relação às nossas sinapses, tá? Nosso desenvolvimento mental. Não é todo mundo que vai para o PDF, não. Eu percebo que quem comenta isso é uma falta absurda de conhecimento. Aqui eu não vou poupar a minha crítica, tá bom? É um absurdo isso. Mais absurdo vocês caírem nessa nos dias atuais, ainda mais vocês que estão aqui no meu canal. Tem que começar a refutar esse tipo de coisa, tá bom? Porque às vezes tem coleguinha ali que vai ler os seus comentários e de repente numa dessa você colocou ali uma observação que a pessoa desperta, indica a pessoa a vir aqui no meu canal, caso você não consiga convencer a pessoa, para ajudar o amiguinho mesmo. O bem se passa para frente, a gente chama de corrente do bem, né? Então eu jamais faria esse tipo de coisa. Uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou e eu concordo, não contrataria mentoria, principalmente mentoria que fala ali que é individualizada e tal, e quando você vai comprar, eles tem um site lá que você tem que ficar preenchendo. Para alguns vai dar certo, sempre sou muito honrosa e honesta com vocês, mas para a maioria não, principalmente quando entra na parte de transtorno de déficit de atenção, ou misto que vem com hiperatividade, transtorno de ansiedade generalizada, pessoas com dificuldade para estudar, pessoas com dificuldade de ter o hábito de estar ali preenchendo todo dia, mexendo com planilha. No começo vai ser maravilhoso, mas depois vai se perder. É mais ou menos quando você contrata uma nutricionista, e aí sempre você tem que estar preenchendo o aplicativo, vai muito que bem no começo, depois já começa a ter alterações hormonais, que eu falo, né? Vai dos disparos de dopamina, depois cai quando acontece coisas que deixam vocês estressados,
estressados, cai bastante, sobe mais o cortisol, e é na hora que você começa a se achar feio, se achar burro, se achar que tá tudo muito relacionado à nossa fisiologia e às questões mentais, tá bom? E é nessa hora que a gente larga. Isso eu falo para todos, né? Eu também, em determinadas coisas, acontece isso comigo também, tá tudo bem, é bom vocês terem consciência, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa faria o cálculo estratégico, que é o que eu já ensino bastante para vocês. Quem não sabe, tem uma plataforma para assinante que explica. Tem lá o teste VARC, que é gratuito. Os links estão todos aqui na descrição. Então, a primeira coisa seria isso: não acumular material, tomar cuidado com mentorias que não são individualizadas, tomar cuidado com PDFs imensos, mesmo que esses cursos falem que os PDFs deles são resumidos. Eu já fui ver e não é. Infelizmente, eu já vi do GRAM, também é imenso. Eu já vi do Direção, porque como vocês contratam a minha mentoria para parte de clínica e análise sobre aprendizagem, todos até agora eu vi que são imensos. E tá tudo bem eles serem imensos, tá tudo bem eles serem grandes, só não tá bem quando você compra o negócio que você não fez o cálculo estratégico e não tem a noção que se fizesse o cálculo estratégico, mesmo com o cronograma que você comprou, e você vai parear a carga horária, a quantidade de páginas do PDF, com o que você pode fazer, geralmente, ou você estuda o dia inteiro para você conseguir ver em 4 meses, isso é uma regra na maior parte, 90%. Ou você tem que levar 1 ano, tá? E esse 1 ano tomar muito cuidado para ir montando o material, para depois poder revisar, porque uma vez ou 2 vezes a memória não vai ocorrer, tá bom? Ainda é memória de curto prazo. Então, jamais faria isso. Mesmo que eu fosse comprar videoaulas, eu olharia ali através do cálculo estratégico quando eu finalizaria. Primeira coisa que eu faria as questões do meu ambiente. Então, uma coisa que ela falou é isso: vocês perdem autonomia, vocês perdem tempo, porque vocês têm que aprender a construir o material de vocês. Por isso que quando vocês vêm aqui e conhecem o método MED, que eu fiz todos esses ajustes, para vocês também terem autonomia, e eu vou falar para vocês, e mesmo assim, tem muitos de vocês que são teimosos, não querem ralar. Eu costumo dizer que no concursos públicos desenvolveram um perfil na maior parte de vocês que é complicado, sabem? Vocês, eu não estou falando de todos, você com certeza não, mas não querem ralar, não querem montar o material, não, querem o negócio pronto e ainda me falam: por que eu tenho que montar isso se já tem pronto? Gente, né, tão óbvio o motivo que porque tem que montar, né, aquilo que a gente monta, aquilo que a gente constrói, tá com base no estudo ativo. Você tem que dominar aquilo que tem. O melhor material é aquele que você monta. Então, hoje, se eu voltasse a estudar, eu teria um vade-mecum, um bom site de questões, as matérias com dificuldade eu colocaria em videoaulas. Português hoje eu sou muito boa, mas caso eu não tivesse muito tempo, eu focaria nas matérias de direito constitucional, direito administrativo, seriam umas matérias que eu estudaria muito bem sozinha, com esse vade-mecum com espaço, abriria um site de questões, iria estudando em conjunto e fazendo as minhas anotações. As matérias que fossem muito específicas do concurso de direito, talvez eu investiria em videoaulas também. Eu aprendo melhor com videoaulas, fazendo cálculo estratégico, né? Para poder deixar bem o meu vade-mecum com espaço ali bem escrito, bem organizado, né? Daí depois, se fosse pegar português, eu contrataria um curso de questões comentadas, faria o cálculo estratégico também antes de comprar, né? Para ver se ele não é tão imenso. Tem alguns professores que eu gosto bastante: a Duda Nogueira, Fernando Pestana, Flávia Rita, Adriana Figueiredo, Aline Aurora. Eu acho que eu pegaria a Aline Aurora, além de ter um valor bem baixinho. Eu sempre gostei muito da estrutura que ela apresenta e não são tão grandes assim, o material é bem sucinto. Estudaria muito através de provas, pegaria matemática e raciocínio lógico por último, desde que eu percebesse que a matéria de direito eu estaria gabaritando. Colocaria na minha cabeça: vou gabaritar isso. Obviamente que criaria uma lista de incidência, olharia todas as provas anteriores, ia criar a minha lista de incidência, não aquilo que mais cai. Caiu uma vez ali, estaria na minha lista de incidência, pegaria o meu vade-mecum, sinalizaria com uma bolinha de verde ali, para saber que está relacionado às questões. Essa lista usaria como parâmetro para estar sempre fazendo e refazendo questões em cima delas, até perceber que a minha lista de erros zerou, né? Então, hoje em dia, se eu voltasse a estudar, eu faria isso: adequaria o meu ambiente de estudos. Se eu percebesse que eu
que eu não ia estar tendo constância nos meus estudos, iria para uma salinha de estudos, meu sonho. Meu Deus, como eu gostaria de estudar numa salinha de estudos. Se você não sabe o que é, pesquisa aí cantinho de estudos. Eu acho que deve ter até no Telegram alguma coisa assim. Telegram, né? Deve ter. Ou me enfiaria numa biblioteca, mesmo que fosse longe. Juro pra vocês, 2 horas, 3 horas de estudos numa biblioteca, pra mim equivale a 6, porque eu fico extremamente concentrada. Cuidaria da minha saúde mental, cuidaria também da minha alimentação, pesquisaria bastante sobre suplementações, né? E estaria bem informada, queria até um caderninho assim, ó, um caderninho assim pra anotar o que eu ia precisar fazer pro meu carro aqui, pra minha Ferrari tá potente. E colocaria assim uma arquitetura, sabe? Bem bonitinho do início ao fim, para que eu pudesse, criaria um controlinho de revisões e não cairia mais nessa balela de que tem que revisar no dia seguinte, 7 dias. Vocês já sabem que já foi refutado esse tipo de estudos, a forma que aprende depende muito do início já, daquilo que você está fazendo, cada um memoriza e retém no seu tempo, né? Lá na plataforma para assinantes tem bastante informação a respeito disso, né? Então é muito importante vocês compreenderem que é tudo uma base global. Tá? Então, só agregando ao vídeo dela, que eu achei muito interessante, agora colocando o olhar pedagógico. E se forem realmente investir numa mentoria, que seja uma mentoria com base na ciência, um mentor que seja pedagógico, que tenha formação em pedagogia, principalmente psicopedagogia, que aí sim realmente sabe o que é aprender, né? É claro que uma pessoa bem atualizada, porque se você clica ali no PubMed, vai verificar as evidências científicas, vocês vão ver que o que vocês sabem aqui não tem lá, tá bom? É aqui que eu falo no mundo de concursos, tá bom? Então seriam essas coisas que eu tomaria todo cuidado desde o início, tá bom? Então essa é a base, vocês precisam salvar esse vídeo, né? Precisam tomar todo cuidado. Outra coisa também que eu vou falar para vocês, a nossa mentoria está sempre aberta, tá ali, a gente tem 15 vagas, principalmente para TRE, TRT, TJ, MPU. Eu gosto de cuidar de vocês a longo prazo, porque, nossa, como é suado mudar vocês. É muito difícil mudar vocês, vocês são muito cabeça dura, tá? Não é fácil, ainda mais sou eu contra esse mundo aí de gente que fica oferecendo coisas para vocês que não tem base, tá bom? Tem base com a experiência deles. Lembrando, tem coisas que funcionam para muitos de vocês, mas para quem vem aqui nesse canal, que é um canal mais de inclusão, não funciona, tá? E vocês precisam aprender e aceitar isso. Melhor aceitar agora do que ficar penando a vida toda estudando para concurso público e nunca conseguir aquilo que você quer. Tá bom? Tem que ter essa humildade de entender as coisas, tá bom? As coisas que a Kátia traz aqui para vocês não é balela, não é à toa, não é com base naquilo que deu certo ou deu errado para mim, não, tá bom? Por mais que eu tenha contado para vocês o que eu deixaria de fazer e o que eu adequaria, obviamente que depois na hora de organizar os meus estudos, como memorizar, como voltar, os cuidados que precisaria tomar, o que eu faria faltando 40 dias para a prova, o que eu faria faltando uma semana ou um dia antes para a prova, aí sim eu usaria todo aquele contexto mais pautado na neurociência da aprendizagem, tá bom? Espero ter te ajudado e deixado você sempre alerta para você ficar esperto e não fazer bobagens. PDFs, procure imprimir e encadernar, transforme ele no seu caderno, deixa a parte em branco principalmente, tem vídeos lá para assinante explicando como que você estuda por videoaulas e PDFs também, tá bom? Hipnoterapia, o curso já está liberado para vocês também, principalmente para atenção e motivação. Até o final de setembro vai ter lá hipnoterapia para ansiedade, tá bom? Lembrando, caso alguém fale assim, mas isso não tem evidências científicas, está enganado. Hipnoterapia tem evidências científicas hoje em dia, é diferente de hipnose, tá bom? Beijão, abraço forte de urso, espero ter ajudado mais uma vez vocês. Comente, compartilhe o meu vídeo, vá lá no Insta me seguir também, tá bom?